Pessoal, obrigado aí pela presença de todos aí mais uma vez. A gente trouxe o Donato, acho que já é a quarta vez aí ao longo dos anos que você vem aí contribuir com a gente. Esse ano é a segunda, né? Esse ano é a segunda. A gente falou de sobras de energia, né, na última ocasião. E o Donato, né, como vocês sabem, foi diretor do EDP há muito tempo e agora é CEO aí da Volt Robotics. E a origem, acho que dessa conversa, ele vai explicar melhor, mas é um estudo que vocês fizeram para... O feedback trimestral está chegando. Se prepara. Mas a Volt foi contratada pela B Solar para calcular os benefícios da GD para o sistema elétrico. Não sei se eu falei certo, depois você me corrige. Tá bom. Mas é isso, pessoal. Queria também deixar vocês à vontade aí para levantarem a mão, interagirem, fazerem perguntas. E, Donato, obrigado aí mais uma vez pela parceria. Seja muito bem-vindo. Tá, joia. Eu que agradeço. Pessoal, um bom dia para vocês. Eu não sei, alguém aqui investe em GD? Alguém tem GD? Quem tem? Tem? Boa. Quem investe? Acho que botou quase todo mundo. Quem tem, até 2045 está garantido ou é recente? Está garantido. Bom, a gente vai falar um pouco sobre GD, mas vocês ficam à vontade para me interromper a hora que vocês quiserem, né? O estudo que a gente fez, na verdade, é uma obrigação legal. Eu vou falar um pouco sobre essa obrigação, sobre o que muda a partir aí de 2029, né? E o que a gente está apresentando aqui, ele deve ser tema da reunião do CNPE da próxima semana, né? Então é um assunto que vai entrar bastante aí em discussão e é um assunto que está muito atrasado. Era para ter saído em julho do ano passado, né? Que era as diretrizes, né, do CNPE. A lei deu 6 meses para o CNPE publicar as diretrizes e deu 18 meses para a ANEEL ter a regra, né? Então a gente praticamente trocou o prazo, né, da ANEEL pelo CNPE. Aqui, quando a gente pensa aí no sol, né, qual que é o grande ponto aqui, né? Essa energia que a gente coloca aí, né, quem colocou GD aí em casa, né, ou quem investe em GD, o que acontece do ponto de vista sistêmico por conta desse investimento, né? E para eu não ficar aqui falando sozinho, a ideia é que a gente converse aqui pelo aplicativo, né? Quando a gente pensa assim, GD, que palavra vem à cabeça, né? É para ter mudado a tela, ter abrido um espaço para vocês poderem digitar aí. GD, placa solar, boa. Quem quiser colocar a palavra composta, tem que botar um underline entre as duas, senão ele entende que são duas, tá? Energia, sol, barata. Eu não sei se o pessoal botou energia barata, se quiser tem que botar um underline, tá? Subsídio, esse é o grande tema, né? Cadê esse subsídio? Venda direta para o consumidor, a abertura do mercado da baixa tensão que está fechado, autogeração, desconto, telhado, né? A maioria das instalações são de telhado, placa, geração, energia sol, compensação, que mais? Aí, a geração distribuída. As palavras maiores que estão no centro são aquelas que estão sendo mais faladas, né? Então, o que está sendo mais falado é energia sol. Energia sol, o resto está praticamente CEMIG. A CEMIG está toda hora aparecendo, né, com as polêmicas aí da GD. Conexão, o pessoal está reclamando demais, não consegue conexão. A gente pode ter um problema semelhante com esse negócio do benefício, a gente vai ver. Telhado, conexão, subsídio, compensação, desconto, sol, TIR alta, Energisa MT. Ah, entendi. Ó, esse foi específico. Mas todo mundo fala da CEMIG, né? Mas se a gente pegar o volume de energia da GD sobre o mercado de baixa tensão, a maior participação é no Mato Grosso mesmo, né? Aí depois vem Mato Grosso do Sul e depois vem Tocantins. Então depois acho que em Paraná. A CEMIG nem aparece nos top 5, porque o mercado dela é muito grande, embora tenha muita GD, né? Relativamente tem menos. Bom, então olha, energia, sol, CEMIG, placa solar, subsídio, desconto, Energisa, encargos, tudo isso a gente vai falar um pouco aqui, né? A gente vai focar mais nesse estudo que é o que vai acontecer e vai ser
o tema que vai virar na próxima semana, mas a gente pode falar dos outros também, tá? Realmente, o principal, até o primeiro que apareceu aqui, né, foi esse negócio da placa solar, né? E aí fica uma questão, o estudo, qual que é a ideia dele? É relacionar a placa solar sendo instalada, né? Isso daí vira um parque, né? Vira uma instalação, está lá no telhado, que nem vocês falaram. E esses painéis gerando energia, o que eles promovem no sistema, em termos de custo sistêmico, né? Quem não tem GD, né? Quem não tem GD, eu já tentei em casa, não deu, tem uma viga lá que faz sombra. Quem não tem GD, tá certo? Será que quem teve GD está nos prejudicando ou nos beneficiando? Quem tem a GD, né? Depois a gente divide a sala, né, e faz uma briga antes do almoço. Então, quanto vale o sol, né? Essa é a grande pergunta. O que a gente fez, tá? Essa questão dessa pergunta não é porque a gente quer, né? Assim, não tenho o que fazer, vou ver quanto vale o sol. Lá na Lei 14.300, né, ela foi publicada em janeiro de 22. Ela deu 6 meses para o CNPE estabelecer as diretrizes, ou seja, em julho de 22 deveria terem sido estabelecidas as diretrizes. E ela deu 1 ano e meio para a ANEEL fazer os cálculos, para como valorar os benefícios. O que acontece, né? A gente está agora em dezembro de 23, então já está dando 18, não, está dando 24 meses, né, quase. E o CNPE não soltou as diretrizes ainda, né? Acho que não tem consequência nenhuma isso, né, para eles, né? Mas para a gente tem. E aí o que acontece? E aí ele falava, ó, caberá ao CNPE, ouvidos a sociedade, as associações e tudo mais, ou seja, teve uma consulta pública do Ministério antes, né? Estabelecer as diretrizes para valorizar os custos e os benefícios da micro e mini geração, né? E aí ele coloca ali, observando os prazos. Então, o que a gente buscou fazer aqui foi, olha, tem GD em tudo quanto é lugar, né? Como é que o pessoal está fazendo essa conta? Do impacto sistêmico da GD. Porque tem essa questão aqui, pessoal, vocês colocaram lá, né, TIR-alta, né? TIR-alta, subsídio, tem essa constatação, né, que olha, quando a gente pega um projeto de GD, faz o painel contra a tarifa, nesse sistema de compensação, a TIR é muito alta, né? Da onde está vindo esse dinheiro? Está vindo do subsídio, tem gente, você não está pagando um monte de conta, né? E aí o pessoal fala, está deixando a conta para o outro. E aí o pessoal fala, não, temos que realmente calcular qual que é o benefício e pagar só o benefício dela, não pagar mais do que isso, né? E nem menos. Qual que é esse benefício? A primeira coisa que a gente fez foi dar uma olhada aí pelo mundo. E tem muita gente estudando esse negócio, sabe, de qual é o custo e o benefício, né, da geração distribuída. Particularmente, né, esse de baixo aqui, o Rocky Mountain Institute, ele colocou um material muito interessante, que eu vou até mostrar depois no resultado principal deles, falando, cara, como é que a gente faz a conta, o que a GD impacta. E aí tem coisas que para a gente são assim, nossa, isso parece que é óbvio. E tem coisas que a gente falou, nossa, a gente não tinha pensado nisso, né? E tem um lugar, né, nos Estados Unidos, cada estado está fazendo de um jeito, né? E tem um dos estados ali, que é o Minnesota, que eles já foram direto, né, numa metodologia, o estado é pequeno, as instalações são pequenas, né? Mas que ele chama de VOST, que é Value of Solar Tariff, que é a tarifa que calcula o valor da energia solar. E eles estão, de certa forma, servindo de exemplo ali, porque a gente viu muita briga acontecendo na Flórida, né? E essas coisas já vêm de muita data. Em 2014, eu tive a chance de ir lá na Flórida, não sei se vocês conhecem, mas na Universidade da Flórida tem um grupo lá que chama PURC, né? Public Utility Regulation Center, alguma coisa assim, que é só de regulação de utilidade pública. E eles têm um curso lá de 14 dias, né? Que você fica o dia inteiro ouvindo de tarifa, de regulação, de princípio de regulação econômica e tudo mais. E tem um dia a mais ainda no curso que é só para falar sobre política e regulação. Esse daí foi o melhor, né? Depois, uma hora, eu conto a história de lá. Mas eles e chamaram uma moça lá. Essa moça ela era da distribuidora, né? Do Arizona ali, tal. Ela veio dar uma palestra, né? E aí a pergunta que apareceu para ela no fim, né? Até foi o que fiz, falei, olha, qual que é o teu maior problema hoje? Né? Isso em 2014, meu maior problema é geração net metering. O problema dela em 2014, nós estamos em 2024, né? Praticamente, então 10 anos depois, né? Mas, e ali, então na Flórida teve muito problema, no Havaí, né, também teve uma evolução muito rápida, porque lá, vocês imaginam, né, carregar um monte de óleo e carvão até lá, está longe de tudo,
de forma recorrente, o risco de acidente, o custo que era isso. Então eles fizeram uma aceleração gigante de instalar painel solar. Aí começou a ter problema na rede, né? Aí eles fizeram uma segunda onda, acelera a bateria, né? E agora eles já estão conseguindo desligar as usinas, né? Principalmente a carvão, né? De desligar a usina mesmo e deixar só a questão do óleo para backup. Então, cada lugar tem um problema diferente, né? E lá no Minnesota eles já começaram a fazer, não, vamos fazer uma regulação que calcule o valor do solar para ele só receber aquilo que é dele. O que acontece com a maioria dos estudos, tá? Eles são sistemas assim, ó. É uma térmica, essa térmica injeta energia na rede, né? No fundo são várias térmicas, e tem um consumo lá sendo atendido pela usina. Esse saquinho de dinheiro aqui é porque o pessoal paga normalmente um monte de imposto na conta de luz, né? A gente está acostumado também. Então a energia vai chegando, pega o saquinho e vai para casa das pessoas, né? E vai pagando energia. Quando alguém vai lá, né, e instala um painel, esse fluxo já fica meio que direto. Opa, já sei quem vai gerar menos, são as térmicas, né? Então aqui, até eu acho que eu coloquei uma pergunta para vocês. Não, o que acontece com a térmica? Normalmente quando você tem um sistema térmico, se você tem que ter uma carga de 500, né, que pode chegar a 500, mas na média ela é 300 ou ela é 400, você não instala, você vai instalando usinas eficientes, aquelas que têm um investimento muito caro, né, térmicas a gás, ciclo combinado e tudo mais. Às vezes também térmica a carvão, que o custo fica mais barato, mas para ela fazer o quê? Ficar gerando sempre. E aquelas térmicas que você não vai gerar sempre, começa a não compensar ela ser tão eficiente, né? E aí você começa a colocar térmicas mais caras. Esse gráfico aqui é o custo mensal de uma térmica, do sistema térmico sendo despachado, e no eixo X tem a potência. Percebam que conforme você vai precisando de mais potência, né? Se a gente pegar aqui, ó, se a gente sair de uma geração de 100 e ir para 200, o custo aumenta aqui, tá vendo? Uns 20, né? Mas se a gente sair de 300 e for para 400, ó, de 300 para 400, embora o delta seja o mesmo, a variação de custo é muito maior, né? Você começa a usar térmicas muito caras, porque elas ficam na maior parte do tempo desligadas, né? O que acontece com um sistema desse? Se ele tem que atender a carga, vamos supor que o perfil de carga típico seja esse, né? Isso daqui é o perfil de carga típico do Brasil em 2017. O que a gente não tem ali é o volume, né? A gente põe só um volume para casar com o sistema térmico. Se a gente tiver que atender a carga, que é a linha verde, né? Todo dia, só com as térmicas, a geração vai custar para a gente, em média, 158 milhões de reais. Exatamente aquela curva com essa curva, tá? É só para a gente fazer o exemplo, né? O que acontece se a gente instala GD nesse sistema? O custo de geração diminui? O custo de geração aumenta? Haverá necessidade de investir na rede? Haverá necessidade de investir em novas usinas? O que vocês acham? O custo de geração diminui. Boa. O custo de geração aumenta. Tem necessidade de investir na rede? Tem necessidade de investir em novas usinas? Todo mundo conseguiu votar? É 100% item A? Então, essa pergunta, pessoal, foi pegadinha. Por quê, né? Aparentemente, se você começa a gerar KGD, né, que tem custo zero, né, pega o sol e gera, o custo de geração vai diminuir. Mas aí vem um pessoal e fala, não, cara, mas olha só, a hora que a GD apagar, aquela rampa ali, eu vou ter que precisar de outras usinas. Então eu vou ter que gerar com as outras. Então eu vou ter que investir em novas usinas. Tem gente que fala, olha, se você instalar em GD, vai sobrecarregar a rede, vai ter problema, vou ter que trocar componente e tudo, então eu vou ter que investir em rede, né? Ou o custo de geração aumenta. Assim, o custo de geração aumentar realmente parece que não, né? A não ser que essas usinas mais rápidas, não sei o que, sejam muito mais caras do que as que existem, né? Mas pode acontecer também. Qual que é o problema, gente? Essas informações não estão disponíveis. Eu não falei para vocês, né? E vocês também não queriam saber se vai ter que investir na rede ou não. Quem consegue falar isso é a transmissora ou a distribuidora. E se vai ter que investir em novas usinas ou não, aquela questão da rampa e tudo, é uma questão muito relativa, né? Por quê? Você parte do pressuposto que o único jeito de conseguir seguir a rampa é colocar novas usinas, né? A gente não está discutindo se é mais barato ou não, por exemplo, dar um incentivo para o consumidor não consumir naquele período, a rampa some, né? Dá incentivo para ter armazenamento, a rampa some. Então a gente só está discutindo, ó, se nada mudar, eu vou precisar disso, né? Esse é um problema nosso aqui que é crítico. Por quê? Com base só no sistema que existe, a gente está fazendo, por exemplo, um monte de leilão de reserva agora. O pessoal fala, não, vocês viram a onda de calor? Vai ter que fazer leilão em janeiro aí, ó. Vamos ter que botar mais um monte de térmica, né? Só para vocês terem uma ideia, mantendo esse raciocínio,
está todo mundo falando hoje da CDE, né, que está dando 37 bi para o ano que vem. Mantendo esse raciocínio, em 2030, essas térmicas vão custar 45 bi. Tá? E já tem muitas que já estão contratadas. Então, a gente já está contratando, dobrando a CDE na nossa conta, por conta de estar pensando que nada pode mudar em relação ao que é hoje. Né? Por isso que inserir armazenamento, inserir resposta da demanda, fazer várias coisas é importante para tirar o pico. A primeira parece que é óbvia. As outras, qual que é o outro problema? Vai ser a assimetria de informação. A gente não vai conseguir fazer essa conta completa sem ter informação disponível. Hoje, a gente já não tem informação disponível, por exemplo, do carregamento das subestações da rede básica. Não tem esse negócio em lugar nenhum disponível. Mas tem um monte de usina que está aí parada e não pode gerar, está sendo cortada por problema na transmissão, e tem usina que não pode nem ser construída, não tem margem de acesso por conta da transmissão. Só que a gente não sabe qual é o dado da transmissão. E aqui tem um conflito potencializado, que é a mesma coisa que virou, aí vocês falaram CEMIG e tudo, né? Esse negócio de inversão de fluxo, toda essa polêmica. Só quem consegue saber se tem ou se não tem é a distribuidora. Então aqui, só quem vai saber se pode ou não pode investir é a distribuidora. Se tiver que investir em rede, o benefício da GD diminui. Se não tiver, o benefício aumenta. Então a gente está criando vários conflitos, né, logo na nascença aqui. Bom, voltando para o nosso sistema, que é bem mais simples, né, o que vai acontecer? Começou a colocar GD, né, a gente vai gerar energia lá no consumo. Pode ser no telhado, pode ser ali perto, mas aí vocês percebem que as bolinhas amarelas estão mais devagar embaixo, né, porque o fluxo de energia no sistema vai diminuir. Então, se a gente voltar lá para a nossa térmica, se a gente colocar ali 5% de GD, para atender 5% do consumo com GD, ela vai gerar naquela área amarela ali, tá vendo? Então, essa subida aqui, ó, essas térmicas mais caras que eram ligadas para chegar nesse pico de consumo, elas vão deixar de existir. Aquele custo vai cair para 138 milhões, ou seja, botou 5% de GD, o custo caiu 12. Por quê? Porque o custo é não linear, ele segue rápido, a gente deixou de andar na subida. Se a gente botar mais um pouquinho, 10% de GD, né, o custo cai para 124 milhões por mês. Porque, de novo, a gente começou a evitar mais ainda, começou a desligar algumas térmicas que estavam ligadas lá de manhã. Né? E se colocar 15%, né, se colocar 15%, cai mais ainda, 113 milhões. Esse é por causa da questão da não linearidade. Mas nesse tipo de sistema, tem cadeira aqui, meninas. E lá na... Então, a gente, nesse tipo de sistema, é imediato. Você olha, se eu estou consumindo menos, vou gerar menos térmica. Né? O problema é como é que a gente faz isso no Brasil. Né? Antes disso, aí aquele estudo do Rocky Mountain Institute. Né? Alguém conhece o Rocky Mountain Institute? Não? Vale a pena ver, tem um cara lá que chama Emery Lovins, ele tem TED Talk e tudo e tal, e ele tem um livro, mas o livro é muito interessante, né? Ele fala sobre mobilidade, fala sobre vários usos da energia. É um livro difícil de ler, porque eles fizeram um material tão bom que ele brilha muito, né? Então você vai ler, quem tiver mais dos 40 que nem eu, né? Já passei dos 50, você não consegue ler direito porque fica brilhando muito, mas o livro é muito bom. E ele é o presidente aí do Instituto. Tá? O que são essas bolinhas, gente? Cada símbolo desse é uma distribuidora. Né? Então, eles fizeram aqui vários lugares, tá certo? Então, aqui, ó, CPR Texas, APS 2009, cada isso daqui é uma distribuidora. E o mesmo símbolo em vários lugares, que nem, tá vendo aqui, ó, losango laranja, losango laranja, é a mesma distribuidora. Tá? O que são as linhas? A primeira linha é justamente essa que a gente acabou de discutir. É a redução no custo em função da GD. O valor ali no eixo X, ó, é centavos por quilowatt-hora. Esse é um gráfico de 2012. Então significa que, dependendo do parque gerador, de como é atendida a carga da distribuidora, instalar o painel solar vai trazer um benefício de tantos centavos por megawatt-hora por reduzir o custo. Então vocês percebam, olha, quanto mais para cá tiver essa linha, tá certo? As bolinhas, maior é o custo que ele está reduzindo. Né? Depois a gente vem para a segunda linha, é perda no sistema. Também é um consenso, olha, se eu instalo o GD, vai reduzir perda. Por que vai reduzir perda? Eu vou reduzir o fluxo naquela rede. Reduz sempre, gente. O que a gente fez? Imagina um circuito numa distribuidora. Se for um circuito muito longo para atender uma carga pequenininha, ia uma corrente de 1 ampere para lá para atender a carga. Se você faz uma baita GD lá na ponta, vem uma corrente de 15 agora, voltando, né? Aí aumentou perda, não diminuiu. Mas mesmo nos lugares aí que vocês falaram que tem muita GD, da Energisa, né?
a gente simulou a rede de distribuição lá e fez a conta circuito a circuito, hora a hora, por um ano, né? Em 95, 97% dos circuitos, a perda diminui. Alguns desses casos críticos, a perda aumenta, né? Isso reforça até a questão que dá para a gente ser mais inteligente na hora de usar GD. A distribuidora podia falar, instala ali, instala lá, aqui eu vou te cobrar mais, ali eu vou te cobrar menos, né? Para dar um sinal para melhorar o fluxo na rede, né? Mas perda diminui. O outro ponto, gente, é reduzir capacidade, ou seja, eu vou construir menos usinas porque eu estou botando GD, né? O sistema que eu tenho hoje vai começar a ser menos utilizado, né? Então eu não vou precisar colocar usinas novas, né? A quarta linha é TID Capacity ali. Esse TID Capacity é por causa de rede, eu vou ter que ter menos rede. Aí depende muito da configuração de cada sistema. E a linha de baixo, esse Grid Support Services, tá certo? Aí ele fala, olha, se eu usar a GD para fornecer serviços para a rede de reativa, controle de tensão, um monte de coisa, cara, ela melhora, eu não vou ter que investir em outros equipamentos. Então tem mercados hoje que se você instalar o painel e entrega a chave do inversor para a distribuidora, você passa a ganhar uma grana todo mês, porque ela vai usar o teu inversor, né, para gerar reativo, ela fica controlando o teu inversor. Então essa questão ali são serviços do grid, né? Até aí a gente estava tranquilo. O que chamou a atenção da gente, aí vocês entendem mais do que nós, inclusive, nessa parte de risco financeiro. Por quê? Esse full price hedge, o que é isso? O cara que tem geração térmica e gera energia com geração térmica, ele fica contratando hedge, porque ele não vai ficar exposto às variações de preço, né? Ele falou, olha, se eu gero menos térmica, porque eu estou gerando mais GD, eu vou ter que contratar menos hedge, então eu vou ter uma redução no custo do hedge. Fala, pô, no Brasil não tem isso, aqui tem, né? O que acontece aqui? Todas as térmicas que vieram de leilão, tem uma portaria lá do Ministério, a portaria 52 de 2007, que ela estabelece essa regra que a térmica repassa o custo do mês anterior, o dólar e o custo de combustível do mês anterior. Então, o consumidor que está bancando esse hedge, a tarifa está indo para a tarifa, né? Então, a gente não vê o valor desse custo, mas o custo existe e ele está sendo repassado. É uma coisa muito notória isso ultimamente por causa dessa chacoalhada toda nos mercados mundiais de combustível, né? Se a gente tivesse tido a seca de 21 ficou muito cara. Por quê? Porque os combustíveis estavam pressionados pela retomada pós-Covid, né? Mas se aquela seca tivesse sido em 22, além da retomada pós-Covid, tinha a guerra da Ucrânia. Aí o Ministério falava em 28 bilhões de reais, né? Seria muito maior. Esse é o risco que a gente está falando ali, do preço do combustível variar e estar caro bem na hora que você precisa da usina, né? E depois a exposição a preço de mercado, que aqui, no caso das distribuidoras, até 105% o risco é do consumidor, e depois o risco vira do acionista. Então as variações a preço de mercado, elas estão compartilhadas. Mas a hora que você põe GD, né, gera sobra num lugar, quem comprou a GD sai desse risco, porque vai pagar menos, né, da tarifa, e quem ficou do outro lado ficou com o risco, né? E aí depois ele fala serviços de segurança, tá certo? Por reduzir interrupção, aí é uma coisa que também vai depender da configuração e tudo. Percebam, gente, que algumas linhas têm muitos pontinhos. Significa o quê? Muitas distribuidoras conseguem fazer essa conta e fizeram. Algumas linhas têm poucos pontinhos. O pessoal não conseguiu fazer essa conta, não tem dado, não aprova metodologia e por aí vai. E embaixo a parte ambiental. Se você gera menos térmica, tem menos carbono, tem menos poluente. Tem muitos lugares que você paga não só pelo CO2, você paga por determinadas partículas, né? O quanto você está emitindo tem que pagar, né? E o ambiente ali de forma geral. Tá certo? E aí tem muita dificuldade de estimar. E as questões sociais, percebam que só duas distribuidoras foram lá e falaram, ó, quanto custa socialmente, né, TGD, por conta dessa questão de gerar trabalho, gerar emprego e tudo mais, e as fontes centralizadas praticamente geram muito, muito pouco trabalho, né? Então esse mapa aqui que fez a gente pensar, poxa, como é que a gente poderia tentar botar alguma coisa semelhante para o Brasil, tá certo? Como é que é a GD no Brasil, tá? Mas assim, de forma principal, né, olhando aquele gráfico, reduz o custo de geração térmica, reduz a expansão GIT, reduz esse risco de variação de exposição de preço e reduz as perdas, né, nas redes, tá? Então esses foram os 4 pontos principais, tá, daquele estudo. O que a gente falou? E agora? E o nosso? A hora que a gente olha para o Brasil, o nosso sistema é um pouco mais complicado, porque a gente tem lá usina hídrica,
né, térmica, tem solar, tem biomassa, tem eólica, tem um monte de usina jogando energia na rede. O que vai acontecer se a gente vier aqui na ponta e botar um painel, né? Acho que esse é o grande ponto. E vamos além. Se além de colocar o painel, colocar outros recursos distribuídos, o que vai acontecer lá com o sistema centralizado, né? O que vai acontecer aqui, ó, a hora que a gente faz isso, né? A gente fez o seguinte aqui também, né? Presunçosamente, a gente falou, ó, vai pagar menos imposto. Então, o saquinho aqui está menor, tá vendo? Esse foi um detalhe importante. Tá? Então ali tem muito recurso, tem recurso de calor, tem recurso, tem bateria, tem painel, tem mobilidade, que é uma coisa que está pegando muito, né? Então a gente reduziu o fluxo na rede. Como é que a gente sabe, tá certo? Qual que é o benefício disso? A gente fala, cara, o benefício deve existir algum, porque se a gente olha esse crescimento aqui, ele é exponencial, tá certo? É muito grande. Então o que a gente fez? A gente falou, vamos ver se o sistema está sentindo ou não. A gente vê lá em 2022, o pico ocorreu à noite, né? Ele deixou de ocorrer à tarde, né? Essa foi uma das constatações, né? E aí, esse monte de usininha, na opinião de vocês, consegue impactar a operação do sistema? É algo relevante? Ali pode pensar assim, ó, a operação do sistema de forma relevante, sim ou não? Vamos supor assim, relevante é mais do que 10% do sistema. Né? Sim ou não? Vou até melhorar a pergunta da próxima vez. Todo mundo acha que sim? Vocês estão... Sim, todo mundo? Todo mundo, ninguém acha que não. Boa. Aqui, ó, o que a gente fez? Depois a gente fez essa calculadora aqui, a gente faz isso para qualquer dia, para qualquer ano e tal, né? Na época do estudo a gente estava comparando 27 com 22, já dá agora para comparar com 23, né? Mas isso daqui é uma carga típica de uma quarta-feira, das quartas-feiras de abril. Porque era um mês que não tinha feriado na quarta-feira, né? Nos 2 anos a gente comparou os dois, tá? A hora que a gente olha à noite, perceba que a diferença entre a curva laranja, que é 2022, e a curva verde é grandona. A hora que a gente olha no meio do dia ali, a diferença ficou pequenininha, né? Se a gente olhar em 2023, a verde já passou a laranja no meio do dia, né? Então o que a gente observa? Olha, parece que quando tem sol, né, a carga cai, né? Porque não cresceu tanto, né? A gente fez essa curva para todas as distribuidoras. A pergunta é, será que é GD, né? A gente fez essa curva para todas as distribuidoras. E aí, a gente pegou quanto tinha de GD em cada uma. Esse comportamento acontece nas distribuidoras que tem GD. Nas distribuidoras que não tem GD, a curva fica paralela. Opa, é a GD, né? E aí, se a gente olha aqui, ó, durante o dia, a diferença é de 7%, 7,7% entre a carga de 22 e a carga de 27. Se a gente olha à noite, é de 15%, né? Ou seja, a GD está tirando carga realmente ali do dia. Se a gente mantivesse o perfil verde, a curva seria aquela linha vermelha, tá certo? A gente continuaria tendo o pico de consumo no meio da tarde. Aí já vai surgir uma discussão, porque tem gente que fala, olha, como agora, né, essa rampa que ficou mais acelerada, né, porque ela sai de um ponto que relativamente menor e vem para cá, eu vou ter que investir aqui. Então a GD está trazendo um custo, né? E tem gente que fala, não, você ia ter que investir já porque você tinha que atender esse ponto. E a GD reduziu esse ponto, então a GD trouxe um benefício. Vai ter muita controvérsia nessa história das próximas semanas e dos próximos meses, tá? Se a gente fizer uma menos a outra, a diferença é isso daqui, ó. Durante o período de maior insolação, a hora que a gente olhava 2022 versus 2023, a gente estava falando de 7.000 megawatts médios, é praticamente ali 10% da carga do país sendo atendida. Se fizer essa conta em 2023, sobe para 11.000 megawatts médios, tá? Então dá mais do que 10% da carga do país durante algumas horas sendo atendida por geração distribuída, tá? Por geração distribuída. Então é algo que é muito relevante em termos de país até, né? E se a gente fizer uma outra conta, que é o seguinte, ó, em 2021, imagina o seguinte, você tem uma geração, né, sua, quanto que ela vale? Vale o valor de mercado, tá certo? Numa seca, o valor de mercado é altíssimo, né? Em 2021, nem tinha tanta GD que nem tem hoje. Mas a GD, na média de 2021, a gente pegou painel a painel, a data de entrada de operação e tudo, foi pegando o fator de capacidade médio, né? Dá 1.368 mega médio, né?
E esse foi o atendimento que a gente teve do consumo em 2021. Aqueles 15.948 vermelhinho lá foi o quanto a gente gerou de térmica. Se não tivesse a GD, teria que gerar mais térmica. Se a gente supor que vai aumentar a geração da térmica mais cara, né, porque poderia ser que tivesse que acionar uma mais cara ainda, né, mas sendo conservador. Se a gente fosse acionar a térmica mais cara, o que iria acontecer? O balanço ficaria assim, ó, a produção térmica tinha que aumentar, né? E aí a gente estaria adicionando 13,6 bi de custo para gerar aqueles 1.368 mega médio. Então, num período de seca, a GD vale muito. Num período lá 22, choveu pra caramba, tá vertendo e tudo, eu podia estar pegando energia de uma hídrica de graça e eu gastei dinheiro com esse painel, né? Mas a energia não ia chegar de graça para você por causa do painel, né? Mas a gente sabe. Mas aí é uma perda. Então, esse negócio do custo varia muito, dependendo da condição do sistema, né? Ela pode agregar ou pode desagregar. Numa seca, ela agrega muito, né? No caso aqui, o custo teria sido 48,6% maior, né? Puta, agora eu já falei. Em um ano chuvoso, vou pular essa daqui? Vocês querem responder para não perder a sequência? Responde, senão depois eu vou mandar o PowerPoint e vai sair sem essa resposta. Mas ela é tricky também, né? Nos mesmos, vamos lá, no ano chuvoso o benefício se mantém? Sim, nos mesmos patamares? Sim, mas o benefício aumenta? Sim, mas o benefício diminui? Ou não, ele se transforma em custo, né? 92% de vocês acham que sim, mas o benefício diminui, né? Eu acho que no limite ele pode até se transformar em custo, né? Porque você poderia ter um tão chuvoso que estaria todas as térmicas desligadas, você poderia estar com a hídrica vertendo, você está gerando EGD à toa, né? Mas ela vai continuar gerando. Boa. O que a gente fez para fazer essa conta? E aí que vem essa questão do estudo, tá? A gente pegou o PDE, né? Lá no PDE, todo mundo conhece o PDE? Ele vai lá, a última versão que está publicada mesmo, né, ele vai até 2031, né, que era que estava disponível lá na época. Como que funciona o PDE, lá na hora de fazer as contas, né? Ele tem vários cadernos, tem um caderno que ele fala como vai se comportar o consumo, né? E tem um outro caderno que ele fala como vai se comportar a geração distribuída. Aí, a hora que ele faz um menos o outro, dá aquele consumo líquido ali. Aí ele fala, opa, está aqui o consumo líquido. Eu tenho o sistema que já existe e tenho esse consumo líquido para atender nos próximos 10 anos. Aí ele roda um software lá que chama MDI. Alguém já ouviu falar? Esse cara não é famoso, tá certo? Mas ele está lá disponível, você pode baixar e tudo, tá? Ele é feito em Python, inclusive, para quem gosta. O que esse software faz? Ele vai falar, olha, para atender esse consumo líquido, tem vários jeitos, né? Quando a gente fala da otimizar a expansão, a gente quer minimizar o CAPEX mais o OPEX ao longo do período. Então eu quero colocar umas fontes. Se eu botar um monte de fonte super eficiente, vai ficar baratinho a operação, eu vou ter gastado muito para botar fonte, né? E se eu botar um monte de fonte baratinha de construir, depois a operação vai ficar cara. Então ele tem lá todas as fontes, os custos das fontes por ano, não sei o que lá. E os projetos mais específicos também tem, de hídrica e coisa assim. E esse MDI ele roda e fala, opa, ele roda por muito tempo, tá? Ele falou, ó, então essas usinas aqui é que tem que ser construídas para atender esse consumo líquido nos próximos anos e é essa transmissão que tem que ser feita nos próximos anos. Ele dá essa visão do longo prazo. Aí pega esses resultados, roda no New Wave, o New Wave é mais famoso, né? E aí o New Wave vai dar os custos de operação do sistema, ele vai simular várias séries, vai ter lugar que choveu, lugar que não choveu, e ele vai falar para a gente o custo de operação, como é que fica a nível do reservatório, como é que foi o despacho das térmicas e tudo mais. Qual que foi a nossa ideia? Olha, qual que é o nosso objetivo? Saber o quanto que a GD mexe no ponteiro do sistema, né? Então o que a gente fez? A gente foi lá e falou, olha, a hora que a gente olha para o PDE, ele tem lá uma previsão de GD, tá certo? Essa daqui é a previsão oficial que estava no plano. O que está acontecendo agora, ele previa que ia acontecer em 2027, tá certo? Ele está bem, a previsão dele é muito baixa, tá vendo? Ele botou a GD que cresce exponencialmente, crescendo linearmente. Então, e normalmente é isso, quando a gente fala no horizonte de 5 anos, aqui a gente está falando de 1 ano só desse erro, né? De 4 anos. Mas quando a gente fala do PDE, da parte da GD, normalmente ele erra ali na faixa de uns 8 anos, tá certo? Com 5 anos de antecedência. Então, é uma coisa que o pessoal não conseguiu, eu não sei, o pessoal do setor elétrico, né, normalmente fazia o seguinte, previa o consumo, falava constrói essa usina,
né? As usinas atrasavam um pouco, inclusive, mas não saíam, as que saíam, depois constrói outras e assim, né? O pessoal estava acostumado a ter um certo controle sobre as coisas, né? Esse negócio do painel solar, da geração distribuída, tudo quebrou isso. Porque o que está mandando agora é o incentivo ao comportamento das pessoas, né? Então ele está suscetível a marketing, está suscetível a ter informação, a mudança de financiamento, taxa de juro, crédito, um monte de coisa, que antes o setor não dependia disso, só dependia dos grandes players fazendo usina, que era muito complexo fazer uma usina. Agora ficou fácil, está todo mundo fazendo no telhado de casa, né? Então eles não conseguiam capturar isso. Mas a gente falou, olha, se a gente for querer acelerar a GD, botar a nossa previsão, fazer qualquer coisa assim, tá vendo, deu esse resultado porque vocês mexeram, né? Então a gente manteve essa previsão, olha, ele é super conservador. E qual que a gente fez? Falou, se a gente não tiver essa expansão, tá certo? Se a gente tiver uma expansão menor, se a gente mantiver o que já existia aqui, tá certo? A gente chamou esse cenário sem GD adicional. O que vai acontecer? Se a gente pegar e cortar essa GD, o consumo líquido vai aumentar. Se a gente colocar esse consumo líquido maior lá no MDI, opa, vai ter que construir mais usina. E ele vai tomar a decisão de acordo com o que o pessoal sempre toma. Se a gente pegar esse novo sistema e botar no New Wave, a operação vai ser diferente. Opa, vamos comparar então essa operação com a operação que é a padrão aqui tem do GD, e aí a gente vai ver como que a GD mexe no sistema. Essa que foi toda a ideia, tá? Porque não dá para simplesmente falar que vai gerar menos térmica, a gente não sabe. Se choveu mais, a térmica ficou desligada, se choveu menos, a térmica gerou mais. Então se vier um monte de cenário que só chove mais, chove mais, chove mais, chove mais, chove mais, a térmica nunca gera. TGD ou não TGD, não fez diferença. Mas num cenário mais seco, a térmica fica menor, porque a GD reduziu o consumo líquido. Então essa que foi a ideia do estudo inteiro, tá, gente? Né? Demorou para a gente chegar nessa ideia, tá? Mas e depois botar ela em prática. Então o que a gente falou, olha, vamos ver o que vai acontecer. O que a gente esperava, né? Olha, se a gente tira a GD, tira o crescimento, só fica com o cenário base, vai ter outras expansões, outras fontes vão se expandir. Quem que vai decidir qual fonte vai entrar? O próprio MDI, não foi a gente. O acionamento de térmica deve ser maior. Quanto? Vamos rodar o New Wave para ver, né? O consumidor vai ficar mais exposto ao risco também de preço dos combustíveis, porque se acionou mais térmica, gastou mais combustível, a exposição ao risco ficou maior. O acionamento da bandeira tarifária vermelha deve ser mais frequente, emissão de gases de estufa vai ser maior, perda vai ser maior, vai ter mais geração centralizada. Foi isso que a gente fez, tá? A gente identificou aqui 7 dimensões, né? Aquela verdinha é uma dimensão que a gente sabe que existe. Mas mesmo lá, que o pessoal já fez aquilo lá desde 2010, só 2 distribuidoras fizeram, a gente não entrou nela, tá? Na parte na parte social e na parte econômica, geração de emprego e tudo mais. Mas na energia, nos encargos, no risco financeiro, nas perdas, a gente conseguiu entrar bem. A parte da segurança, a gente consegue entrar em alguns pontos, mas na parte elétrica, de novo, a gente cai naqueles problemas de ter muito dado, muita informação que a gente não tem. Quanto mexe no deck? A gente não sabe. A gente até conseguiu simular nível de tensão, porque o pessoal fala, GD aumenta a tensão na rede, dá problema, né? A gente viu que a GD aumenta mesmo, inclusive nos casos que tem subtensão. Então ela reduz a subtensão e aumenta a sobretensão, só que reduz mais a subtensão do que aumenta a sobretensão. Então deu para ver isso, mas não deu para ver DEC, FEC, essas coisas, tá? E depois no meio ambiente deu para ver as emissões, né? Então, se a gente pega todas essas dimensões, para cada dimensão, e aí depois, se vocês quiserem, a gente tem um relatório que é público, né, que descreve toda a conta, como foi feito. Eu só vou mostrar 3 coisas para vocês aqui, porque senão a gente vai embora. A gente mostra tudo isso e o pessoal fala, caramba, esse cara não vai mais embora, né? A gente só vai mostrar 3. A gente vai mostrar assim, conceito geral. Para cada item tem o conceito, como que são feitos os dados, o cálculo e o algoritmo, e depois o resultado que a gente obteve, né? Só que para essas dimensões a gente achou subdimensões. Imagina se eu fosse falar todas as sub, né? A gente não vai. A gente vai falar de 3, tá? Começando ali pela energia, né? O que a gente viu? E aí, eu não sei, alguém aqui já estudou as regras da CCE? Quem já estudou? Não. A regra da CCE tem sempre um quadrinho desse para explicar o racional da regra. A gente falou, vamos pegar uma coisa conhecida já do pessoal do setor para, né, ter um pseudo-algoritmo, assim, uma introdução ao algoritmo. Mas o que a gente faz, né? A gente quer valorizar a redução de investimento. O que a gente faz? A gente pega o sistema que está projetado com a GD incremental, que é o caso oficial, roda o MDI, ele vai dar os investimentos em geração, transmissão e tudo. A gente monta o deck do MDI sem a GD incremental, roda ele de novo, ele vai dar novas usinas. Essas novas usinas vai ter um investimento associado. Comparando os dois, a gente vê o impacto da GD. É isso que a gente fez para cada item, tá? E aqui, mostrando o resultado para vocês, o pessoal...
o pessoal da eólica vai querer me matar, né? Mas olha, aqui tem a expansão com GD e sem GD vindo do MDI, tá? Então assim, ó, ele fala, não vou mudar nuclear, não vou mudar carvão, mas eu vou botar um pouco mais de biomassa quando não tenho a GD. Eu não vou botar recurso sólido, resíduo sólido urbano, porque é muito caro lá no MDI a entrada desse cara. Mas olha, eu vou aumentar a fotovoltaica centralizada de 2.700 vai para 6.000 e eu vou ter que aumentar a eólica, tá certo? Então a GD está tirando centralizada e está tirando a eólica na visão do MDI. Ele não tem nada desse negócio de comportamento e tudo, é só a parte econômica, o custo marginal de cada fonte, né? E ele está colocando um pouco mais de PCH e tirou a hidrelétrica. A hidrelétrica que tinha aqui era Paiquerê, né? Ele falou, não vou mais fazer Paiquerê, tá? O pessoal de Roraima ficou contente. Então, os que são contra a usina, né? Então tem 40 GB de nova capacidade quando o sistema enxerga aquele crescimento de GD e a hora que a gente tira a GD vai para 52 GB. Então a gente está falando que a GD, na verdade, está evitando, né, a expansão de 12 GB de capacidade centralizada. Falando de dinheiro ali, a gente está falando com GD, investimento centralizado 192 bi, sem GD 262 bi. Essa é a diferença do investimento centralizado. Mas o investimento da GD são as pessoas que estão fazendo, por isso que elas vão ter o benefício. Né? A ideia é essa. Né? E fazendo a conta com a transmissão, né, junto, na transmissão ele fala, olha, a GD está me fazendo ter mais transmissão. Então, na hora que tira a GD, teve uma redução na transmissão. Fazendo o líquido, deu ali os 69,6 bilhões de reais a menos de investimento centralizado. Né? E a gente transformou isso pelo volume de GD. Né? Então deu R$ 232 por megawatt-hora, trazendo para valor presente, né? O fato de você colocar a GD, o custo de expansão que você deixa de ter. Aí a gente foi lá e fez a mesma coisa, né, para a operação. Para a operação a gente tem que pegar aqueles sistemas que saíram do MDI e colocar no New Wave e simular a operação. A hora que ele simula, vai ter operação, vai ter as 2.000 séries, tem série que choveu, tem série que não choveu, tem série que choveu na média e por aí vai. A gente vai trazer aqui o valor médio, né? Então aqui a gente tem o custo de operação, né? O referência é sem a GD aumentando, que é a barrinha, com a GD aumentando, né, que é o caso oficial, que é a barrinha azul, e o sem GD é a barrinha laranja, com mais despacho térmico. Então o custo de operação fica maior, tá certo? E quanto? Se a gente for lá, fizer todas as contas, dá R$ 102 por megawatt-hora. Tá? E acho que o terceiro, o que acontece, né? Aquele despacho térmico é o despacho térmico oficial, que o modelo mandou. Mas a gente sabe que o operador vai e fica despachando térmica por segurança e tudo. Nas últimas semanas, eu não sei se vocês acompanharam, mas teve muito despacho de térmica por causa da onda de calor. Aquele despacho não foi coberto pelo preço, ele está virando encargo, né? O consumidor vai ficar pé da vida. Ele fala, poxa, eu fui lá, contratei energia. Eu resolvi pagar mais barato para poder modular de acordo com o meu perfil de consumo. Aí o que aconteceu? Veio a onda de calor, meu consumo aumentou, o contrato foi lá e cobriu. Eu estava tranquilo, né? Estou pagando mais caro para ficar tranquilo. Só que aí vem a conta do encargo por fora, né? Só que ali não foi por segurança energética, lá foi por restrição elétrica. Vocês olharem, está tudo por restrição elétrica. Então aqui o que a gente fez? A gente simulou, né, essa questão do operador, essa mentalidade dele. Se eu estou com um reservatório baixo, mesmo que o modelo fale para não gerar, eu vou gerar, porque eu preciso ter segurança. Né? Essa daqui é basicamente a curva da mentalidade do operador. Se está na área verde, ele segue o modelo, tá certo? Se está na área amarela, ele começa a gerar umas térmicas. Se está na área vermelha, ele gera mais térmica ainda. Se está na área cinza, Deus nos ajude, né? Ele gera tudo que tiver. Então, a gente fez essa simulação. E aí o que acontece? Quando a gente tem GD, a gente fica mais com o reservatório mais cheio, então entra menos nessas áreas. Então, com o cenário oficial, essa barra vermelha é o custo que a gente tem, né, em bilhões de reais por ano, na média, né, pelo despacho de segurança energética. Quando tira a GD, né, esse custo aumenta, ficam as barras roxas aqui. Né? Transformando em reais por megawatt-hora, dá R$ 65 por megawatt-hora. Tá? Então, basicamente, esses daqui, acho que eu só trouxe esses três, só para ter certeza. A gente avaliou todas as dimensões, está no relatório, mas o foco principal foram essas três que eu trouxe para vocês. Se a gente pegar todas as dimensões, ó, então aqui, olha, na parte da energia, tem um benefício no custo de operação e tem um benefício, eu vou fazer o seguinte, vou vir já aqui, ó, que é reais por megawatt-hora, tá? Tem um benefício no custo de operação e tem um benefício na expansão. Né?
tem um prejuízo aqui, ó, na reserva. Por quê? As usinas que estão operando em reserva, o consumidor paga a receita fixa para ela e fica com o resultado de curto prazo. Você põe GD, o PLD diminui, o consumidor vai ter que pagar mais, né? Deixou de ter aquela receita, então tem um prejuízo aqui. Os encargos, principalmente por causa da segurança energética, tem um benefício. Depois, o risco hidrológico, a hídrica gera menos e fica mais exposta a preço, então o risco hidrológico piora, né? A sobrecontratação vai ser valorizada a um valor menor, né? E como a carga fica maior também, diminui a sobrecontratação 7,98. Aí, esse risco da parte financeira, esse daqui deu um trabalho danado, mas a gente viu, olha, o consumidor, pelas térmicas gerarem menos, ele vai ficar menos exposto ao risco de variação de câmbio e ao risco de variação de preço do combustível, transformando essas variações em reais por megawatt-hora, dali 10, 11,7, né, as duas juntas, reais por megawatt-hora. E depois as perdas, a gente simulou as perdas na transmissão com e sem AGD, e simulou, aqui a gente fez para duas distribuidoras, porque para rodar esse fluxo de potência da rede da distribuidora, hora a hora, durante um ano, essas coisas, esse daí dá muito trabalho. A gente simulou para duas distribuidoras e meio que fez uma interpolação, tá? Mas ali também dá na faixa ali dos 12 reais por megawatt-hora. Chegando no final, falou, olha, naquela condição que estava no deck, se a gente parar de expandir GD, ou seja, tiver um freio em GD, a gente está falando de um benefício sistêmico, né, que aquela GD versus não ter GD causa de 400 reais por megawatt-hora. Então, tem benefício? Tem benefício. Tá? Por quê? Principalmente pelo impacto sistêmico de você não ter que... O sistema ficar menos estressado para atender o consumo, você teria que gerar menos térmicas, né? Que são as 3 barras verdes, praticamente. Essa é a questão meio que principal. Então, tem benefício sistêmico? Tem. A ideia foi usar dado oficial, tudo que está lá, e sem querer falar daquele monte de bolinha, né? O custo da energia vai diminuir, necessidade de investimento diminui com a GD, os encargos diminuem e tem redução de perda. Então vocês imaginam, né, o que a gente está falando é que o benefício é 400. Qual que é a ideia desse negócio do valor da solar? O consumidor paga a tarifa cheia, então não tem nada que discutir subsídio, nada, você paga a tarifa cheia e tem só o benefício por fora. De que jeito? Daí a gente vai ter que discutir, é outra discussão. Tem gente que fala o seguinte, ó, imagina, uma vez por ano você calcula esse valor, deu 400. Quem se instalar neste ano, ou por exemplo, em novembro de 2022, você calcula o benefício 400. Quem se instalar em 23 vai ter os 400 por 5 anos, depois vai ser recalculado. Quem se instalar em 23, no fim de 23, você publica o valor. Né? Se choveu muito, não sei o quê, o 400 vai cair. Se está muito seco, tá não sei o quê, o 400 vai aumentar. Aí você vai estar incentivando ou desincentivando. A ideia é que, nesse caso, né, você tenha algo que seja um ciclo que busque o equilíbrio. Se não estiver valendo nada, choveu muito, não sei o quê, não precisa de GD, gente. O benefício diminui, vai ter que pagar a tarifa cheia de benefício pequeno, fica menos atrativo. E se fizer, tem que valer por um período ali para dar uma certa previsibilidade, né? Para 5 anos, no máximo 10 anos. Então a ideia é botar, essa seria assim, um mecanismo para amenizar os ânimos e trazer algo sustentável e que dê um equilíbrio, né? Mas tem muito detalhe ainda para ser discutido, né? Tem muita história. O que a gente acha assim, essas questões a gente acha que não é muito claro e não é muito simples de enxergar. O que a gente percebe? Quando a gente fala aqui, ó, de perdas, tá certo? Isso daqui, pessoal, nossa, realmente reduz perda. Isso daí não tem jeito. Mas isso daqui não refresca a vida de ninguém que quer instalar GD, né? Vai dar 12 reais por megawatt-hora, né? E o que o pessoal fala, né? E acho que esse vai ser a grande discussão aí das próximas semanas. Olha, se você instalar qualquer fonte inflexível, tá certo? Qualquer fonte, uma GD centralizada, uma solar centralizada, uma eólica ou até mesmo uma térmica, né, daquelas que estão na lei da Eletrobras lá, vai reduzir carga líquida. Então, para que eu vou pagar para a GD? Por que eu não estou pagando para o outro, né? É que, na verdade, a gente paga para o outro, né? Você pega uma térmica, quando ela vai para um leilão, ela não tem SEC lá. Aquele SEC, o que é? É o benefício que ela traz para a operação do sistema, né? Só que quem paga, quem contratou a térmica, né? Aqui, quem vai pagar? É quem está se beneficiando. Quem está se beneficiando, praticamente todos os consumidores estão se beneficiando. Então, seria um fundo repartido por todos, né? Então, essa parte aqui da operação, a lei fala que tem que calcular todos os benefícios da GD. A gente entende que essa parte aqui ela é a vital, né? Se não for reconhecido que a GD reduz custos de operação e que a GD reduz a necessidade da expansão centralizada, a gente vai estar tendo um problema, né? Porque aí está falando que não tem benefício nenhum, porque se somar o resto tudo não dá nada, né? E ela tem realmente esse benefício. Tanto é que o ONS
né? Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas o PLD está sendo rodado um PLD sombra, onde a GD é considerada por fora. Por quê? Você tem um crescimento da GD e ele faz a carga crescer menos ao longo do tempo. E antes não se percebia isso, porque a distribuidora já estava tudo com a carga líquida ali. Então parecia que a proporção de GD ia se manter sempre igual, e ela está crescendo. A partir do ano que vem entra, né, esse PLD com a GD modelada por fora. E os estudos com a GD do jeito que era e modelando o crescimento da GD já mostra que o PLD cai. Então oficialmente está demonstrado que a GD reduz o custo de operação pela própria mudança que está tendo na formação do preço, né? E a questão da expansão é algo que também já está claro. Você vai para os leilões regulados, não tem demanda, tá certo? Por quê? Porque a distribuidora acha que a carga não vai crescer. Por quê? Porque tem GD. Então essas coisas estão acontecendo já, só que pode ser difícil de reconhecer, tá? Então a gente acha que o grande embate vai ser ali. Tem vários outros benefícios que podem ser benefícios ou podem ser custos, né? Por exemplo, se precisa investir no sistema de transmissão, de distribuição ou não, essas coisas assim. Mas isso a gente só vai poder ter uma discussão bem concreta sobre isso se tiver informação disponível. Então tem que ter uma exigência aqui nessas diretrizes que todas as metodologias sejam públicas, que os dados sejam públicos, né? E que quem está recebendo um não, ó, você não pode conectar, você aumenta custo, coisa assim, consiga entender esse racional e fazer essa conta por conta própria, né? Senão vai virar briga de novo, né? Então acho que tem um espaço aqui para apaziguar. E quando a gente olha que dependendo de onde coloca o GD e tal, o benefício é diferente, a gente acha que tem um espaço sim para a gente usar o recurso distribuído de uma forma inteligente, né? De indicar pontos onde ele vai reduzir sobrecarga, onde ele vai evitar investimento, onde ele vai melhorar nível de tensão. Dá para ter um ganha-ganha nessa história, né? Só que não adianta ter só essa regra, tem que ter regra que mude também o negócio de distribuição. Porque a distribuidora hoje ela ganha dinheiro fazendo rede. Se tiver uma solução melhor para não fazer rede, ela tem que ganhar dinheiro também. Ela está usando uma solução melhor e vai perder, né? Então tem que achar esse equilíbrio. Então tem um espaço aqui para discutir coisas mais do que só GD, né? Tem muita coisa boa para ser feita com os recursos distribuídos, mas se a gente não conseguir enxergar a parte técnica disso, com mais profundidade, a gente vai ficar nessa briga e tal, que não leva a lugar nenhum, né? Fica briga de cabo de guerra. Fica à vontade. Como é que você vê a inteligência do governo, né? Como você vê, na verdade, o investimento do governo para poder ter uma leitura correta da malha e poder fazer interferir nesse crescimento, né? Porque tem muita coisa que, eu não sei, falta informação, não falta informação. É isso que eu estou querendo entender, o quão parece uma discussão bem técnica, né? Então é isso que eu não entendo, como é que hoje está o esforço do governo para poder ter uma leitura clara. Porque tem questão de bateria, tem outras coisas que você pode usar, né? Que você poderia estar interferindo aqui, eventualmente que tem sentido. Mas no final é a capacitação técnica do governo para fazer esse gerenciamento, e quão preparado está no final das contas, né? Eu sei que tem influência política e tal, então eu queria um pouco que você desse um panorama da tua percepção aí. Boa. Eu não sei por onde começar, vamos ver. Até acho que tem algumas coisas aqui, né? O setor elétrico tem um problema, né? Acho que vocês não têm aqui. Quem é engenheiro aqui? Tá vendo? Ó, o setor tem muito engenheiro, né? Eu também sou, eu posso falar. E eu acho que dá, abstraindo bastante, tá? Como é que a gente pode enxergar o setor elétrico? Eu gosto de enxergar o setor elétrico com 3 camadas, né? A primeira camada, né, é você olhar para o setor e ver o seguinte, ó, é um equipamento ligando no outro, a energia fluindo e a luz acendendo no final, tá certo? É uma camada técnica, é totalmente dos engenheiros. Essa daí, tem muita gente que nem gosta de chegar perto, né? Que choque é uma coisa que a gente não gosta de tomar, né? Eu comecei nessa camada, eu tinha 14 anos, eu comecei como ajudante de eletricista, né? Nunca mais parei, porque quando você faz certo e acende a luz é uma maravilha, né? Até quando faz errado, dá um estouro, é uma emoção também boa, depois você deve dar risada dela, mas na hora não é, né? Essa é uma camada dos engenheiros. A segunda camada é a seguinte, é a camada econômica, é quem paga o quê, quem paga quem e por quê. Essa camada deveria ser uma camada de economistas, mas ela está cheia de engenheiro. O que engenheiro faz, gente? Regra de 3, né? Está cheio de regra de 3, custo que divide, custo que divide. Então não tem incentivos para usar bem a camada física. Então a camada física hoje está sendo muito mal utilizada. Quando o pessoal fala, tem um pico de consumo agora às 18 horas, o que significa? Que fora daquele período o sistema ficou ocioso o tempo inteiro, tá certo?
Só que a gente não enxerga, porque é dentro do fio, né? Dentro do transformador, né? Então, essa camada, ela precisa ser realmente revista. Por quê? Com a evolução tecnológica, a gente tem informação para identificar esses picos, para falar para as pessoas saírem daqueles picos, para tirar equipamento daquele pico de forma controlada, né? Você não precisa aquecer a água às 18 horas, pô, aquece às 14 e deixa ela no boiler, ela vai estar quente às 18, né? Tem várias coisas que dá para fazer, bateria e por aí vai, né? Então, essa segunda camada hoje, ela está sendo muito mal feita, porque ela está cheia de regrinha de 3. Por exemplo, o leilão de capacidade. O custo das usinas de capacidade. Por que ele foi feito? Para atender o pico, para não ter problema com o pico. O custo está sendo repartido pelo consumo mensal, tá certo? Não faz sentido, você tem que repartir pelo consumo no horário de pico. Quem provocou aquele custo teria que pagar por ele, né? Então, essa ligação entre o quem paga o que e por quê precisa dessa visão muito mais global, né? Do que somente a questão dos equipamentos e ficar fazendo regra de rateio. Tem como fazer isso, assim, tem essa perspectiva? Tem muita gente já está entendendo essa história, porque em vários outros lugares, né, as pessoas já estão participando do sistema, já tem tecnologia, o pessoal já está com medição, você já tem tarifa diferenciada, está tendo uma revolução no mundo da energia no mundo inteiro. Aí o que acontece? Tem muita gente da camada de baixo forçando a camada de cima, que é o pessoal que consegue algum benefício, algum encargozinho, algum desconto. Semana passada acho que isso chegou ao ápice, né? De você colocar um projeto de hidrogênio verde e botar benefício para carvão. Então, a gente acaba não aproveitando bem esses sinais, né? Então, a gente precisa evoluir em tarifa, em sinal econômico, em engajamento do consumidor, comunicação, precisa investir colocar os equipamentos corretos, valorizar o equipamento que não tem fio, a gente está acostumado com o equipamento que tem fio. Essa visão global, acho que ela está chegando, né, ali no Ministério, mas o pessoal agora está correndo muito mais atrás dos lobbies e tal para conseguir algum encargo, alguma coisinha que é algum benefício perene que não traz esses ganhos, né, econômicos. Então aqui, para chegar nessas contas, conseguir enxergar essas coisas, você tem que querer muito, né? Tem que ter sensor, smart metering, enfim, eu não sei. Para evoluir num ponto mais avançado, sim, né? Mas precisa ser para todo mundo? Não, você começa pelos maiores consumos. Tem muito consumidor que já tem isso, né? A abertura do mercado vai fomentar isso. Agora com a alta e média tensão, todo mundo tem medidor que mede hora a hora, né? Então deve começar a ter produto, deve começar a coisa diferente para esses consumidores. Para baixa tensão ainda não, mas precisa fazer rollout de medidor e precisa ter essa visão de dar os sinais econômicos, tá certo? Deixar o preço, o pessoal realmente usar do preço. E a terceira camada é a camada financeira, tá certo? Quem garante que quem vai pagar, o fulano que vai pagar ciclano, realmente vai fazer a operação, né? E essa daí é uma coisa que está além ainda da camada econômica. Tem que ter o sinal correto e tem que ver, a hora que aquele sinal for intenso, ele tem que ser honrado, porque senão ele não adianta, né? Então essas três camadas, técnica, econômica e financeira, a técnica, ela toda vez que as outras duas não funcionam, ela começa a parar de funcionar, porque se o dinheiro não flui direito, né, o sistema apanha. E a gente está vivendo isso. Então acho que tem um espaço sim para mudar. Mas eu acho que tem que ter um trabalho enorme aí de educação do pessoal que não é do setor para ver que isso daqui é igual a qualquer outro setor. Você está entregando um produto ali, tem um sistema de entrega e você tem que balancear o consumo, né, e dividir ele bem no tempo para aproveitar bastante essas rodovias que você criou por aí. Então o pessoal sempre quer falar que é tudo diferente, cria um monte de regra diferente e acaba gerando muita ineficiência. Perguntas, pessoal? Não? Mais uma. Nessa questão de bateria, quando você mostrou o gráfico, né, que acho que está dando pico ali no final da tarde, né, me parece que a bateria ela poderia eventualmente você mata o pico. Então você traz um benefício relevante aqui, eventualmente, porque você posterga, né? Você mantém, enfim, eu estou tentando imaginar em termos de benefício. Me pareceu um no-brainer por bateria. Como é que está essa discussão e qual que é a percepção, acho que você tem, governo sobre o assunto, né? Como é que você não, vê essa discussão? Essa discussão assim, nem está mais em governo, assim, já está na ANEEL. A ANEEL fez uma tomada de subsídio em 2020, só agora que ela abriu uma chamada pública, então ainda vai regular. Para a bateria funcionar, o que a gente precisa ter? Tá? Precisa ter preço diferente, porque você vai carregar com o preço barato e descarregar com o preço caro.
Então, esses dias que deu onda de calor, deu vontade de ter uma bateria, né? Mas na maior parte dos dias o preço está travado. Então, para a bateria funcionar e realmente ganhar mercado, a gente precisa que os modelos de preço reflitam esse perfil de consumo. Hoje eles não refletem, né? Por quê? Porque nos modelos que a gente tem hoje, ele não tem custo nenhum ligar e desligar as hídricas. Então ele liga e desliga a hídrica à vontade, tá certo? O pessoal lá chama isso de Unity Commitment hidráulico, né? Não tem isso. Quantas máquinas eu vou ter de hídrica a cada hora? Como não tem custo nenhum, as hídricas vão entrando e vão saindo e você consegue atender o perfil de consumo sem variação de preço. Se tiver preço sendo formado por oferta dos agentes, ou se o modelo evoluir, esse modelo matemático mesmo, para enxergar que ligar e desligar a máquina hídrica tem custo sim, né? Aí o preço vai começar a variar. Aí é metade do caminho para ter bateria, tá certo? A outra metade é ter uma regulação que facilite algumas coisas. Por exemplo, pega uma usina eólica, né? Alguém já viu como que é o perfil de geração de uma usina eólica? Pega uma usina de 100 mega. Uma usina eólica de 100 mega, ela nunca gera 100 mega. Por quê? São várias unidades, tá certo? Sei lá, no mínimo, vamos por 20, né? Se for máquina grande, né? Senão vai ter mais ainda, 40. Para ela gerar 100 mega, tem que ter vento máximo em todas as unidades ao mesmo tempo, tá certo? Isso daí não existe, não tem. Você tem máquina parada para manutenção, né? Você tem máquina que não está ventando tanto, né? Então nunca acontece dela gerar 100. Mas quanto que ela tem que contratar da rede? 100. Por causa é a regra. A regra foi feita a partir das hídricas e das térmicas. Uma térmica de 100 gera 100, né? Uma térmica de hídrica gera 100. Ela contrata a capacidade menos o consumo interno. Então, se a gente tivesse, por exemplo, uma bateria lá dentro da usina eólica, ela podia fazer uma conta e falar, cara, com uma bateria, eu vou pegar esses picos de geração que eu tenho de vez em quando, que chega lá nos 90, e eu vou cortar tudo em 70, por exemplo. Eu carrego a bateria nessas horas e descarrego depois, né? E aí eu vou contratar só 70. Então ela reduziria o custo de conexão dela em 30%, né? Da viabilidade, nos preços do jeito que estão indo os preços da bateria, 2025 já dá. Então, e outra coisa, não está faltando rede para conectar novos projetos? Se você pegar a potência das eólicas, metade delas tirar 30% de potência, sobrou rede, né, para conectar mais usinas. Então dá para usar melhor a rede que existe. Porque se a eólica nunca gera 100, mas ela contratou 100, a subestação está reservada com 100 dela. A subestação está ociosa também, né? Então tem um espaço enorme para ganhar eficiência com bateria via arbitragem de preço, cortando o pico e também melhorando o perfil de geração das fontes que não são controláveis. Então essa é uma das coisas que a gente tem que investir muito, tá? Está num processo incipiente, né? Bom dia. Pedro aqui da VBI, tá? A gente teve esse boom de GD ao longo desse ano, muito em função do marco regulatório, enfim, que a gente já discutiu. E eu queria tentar ver de um ponto de vista um pouco mais micro, como é que vocês entendem uma possível competição entre a GD, que a gente tem feito, principalmente essas usinas um pouco maiores, e o Mercado Livre. Se vocês acham que vai ter uma competição e se essas usinas que vêm após o marco regulatório elas continuam sendo viáveis ou se os projetos eles vão precisar de algum tipo de mudança, enfim, estrutura de capital ou se de fato vai ser mais GD na carga, enfim, queria entender um pouco como é que vocês veem essa competição entre a centralizada e a GD. Boa. Olha, tem 3 coisas que são os grandes ameaças da GD, tá? 3 coisas. A primeira delas é como é que vai ficar esse negócio a partir de 2029. A segunda delas é a tarifa binômio. E a terceira delas é a abertura do mercado para baixa tensão. Então essas 3 são os grandes pontos assim da GD, né? Nenhuma delas sozinha tem a capacidade de inviabilizar a GD. Mas aquela parte que vocês colocaram aqui, tier grandes, né? Essa daí acaba, tá? Vai ser tier normal, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto, tá? Então, a competição com o Mercado Livre, para a GD continuar se viabilizando com o Mercado Livre, ela vai ter que reduzir muito o desconto que ela dá, tá certo? Então, acho que esse é o grande ponto. E aí, tem uma outra coisa que entra, e eu vou aproveitar para fazer uma propaganda rápida. Mas assim,
passa a depender, toda vez que a gente fala de GD, fala de varejista e tudo, o pessoal está vendendo os produtos atrelados à tarifa, tá certo? Eu te dou tantos % de desconto, né? A tarifa muda muito de área de concessão para área de concessão, porque cada distribuidora tem um mix de compra diferente, então muda a parte de energia. Cada distribuidora está conectada na rede de transmissão de um jeito diferente, muda a transmissão, ainda mais que esse negócio de sinal locacional. Cada distribuidora tem investimentos, né, e tem rede de tamanho diferente proporcionalmente ao consumo, então muda a parcela de distribuição. E além disso, tem essas questões que estão acontecendo, né, a gente não sei se vão acabar, de realinhamento da CDE até 2030 e tudo, então tem distribuidora que está reduzindo o custo, tem distribuidora que está aumentando. Se o consumidor está na alta ou na média tensão ou na baixa, muda a relação. Então ali o que vai acontecer? Para a GD competir mesmo, né, com o Mercado Livre, você vai ter que ser estratégico e escolher aquelas áreas de concessão onde você agrega mais retirando tarifa do que em outras onde a tarifa vai murchar e coisa assim. E aí a hora que você vai ficar com uma margem muito menor. Então assim, consegue competir? Consegue, com margens muito menores e vai ter que ser muito mais estratégico, escolher muito melhor o lugar onde vai atuar e tudo mais, tá? A tarifa passa a ser um negócio fundamental para todo mundo da GD e do varejista atrelado da GD também. Obrigado. E uma outra, e é até um pouco contraintuitivo, mas assim, ao longo aí dos últimos anos, a gente tem essa inflação energética um pouco superior ao IPCA. E aí, para a gente que faz muita financiamento e tal, quando a gente joga para frente, tem muita dívida atrelada a IPCA e tudo mais, enfim. Não sei, com o aumento de GD na matriz e de solar e também com alguma perspectiva de redução do custo de equipamento, de GD, de placa fotovoltaica e tudo mais. Vocês veem algum cenário onde a inflação energética eventualmente fique abaixo da inflação ou isso é algo muito remoto? Não, olha, na média, não, tá certo? Inclusive, você deve estar com informação privilegiada, porque a gente criou um índice Volt da tarifa, que a gente mede o quanto a energia vai... que a gente vai lançar sexta-feira, tá? Mas o quanto que a tarifa está crescendo acima da inflação e o quanto ela vai crescer nos próximos 5 anos acima da inflação. Legal. Então, na média, é acima da inflação. A gente fez esse estudo com 26 distribuidoras e tem 3, eu acho que ele vai abaixo. O resto, ele vai sempre acima, tá? Então, de novo, essa questão da tarifa fica muito importante, de escolher o lugar, né? Não é tudo igual, então tem que escolher bem o lugar, tá? Acho que é isso. Aqui, gente, aqui pedia para vocês, por favor, avaliarem aqui se vocês gostaram ou não, se acharam que perdeu tempo da nota 1, se gostou da 7. E aqui é o que eu estava falando, gente, na sexta-feira a gente vai lançar o canal tarifário. A ideia é ter um canal só passar sobre tarifa, lá vai ter esse índice Volt que mede a inflação energética versus a inflação de IPCA e tal. E sexta-feira, às 10 da manhã, e aqui já vai para a página do Teams, dá para se inscrever. Acho que era só essa propaganda, tá? Não tem mais nada. É isso daí, gente. Mais perguntas, fica à vontade. Eu só passei ali é só por causa do horário de vocês. É isso. Pessoal, obrigado aí pela presença de todos. Obrigado, Donato, aí pela Eu que agradeço a atenção, a paciência de vocês aí, as perguntas, o interesse. Muito, muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado.